No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. O Radar de Notícias está de volta, já com a gente aqui agora Marcelo Colonato, presidente do Conselho de Alimentação Escolar aqui do município de Guarulhos. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Virgílio. Bom dia. Prazer aí estar falando com os amigos aí do Radar de Notícias. Marcelo, quando eu te convidei para vir aqui, você prontamente aceitou o convite, porque muitas reclamações, principalmente de mães irresponsáveis aí por crianças na rede na rede escolar com relação à questão alimentar. Mas para começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse qual a real função do Conselho de Alimentação Escolar. O que vocês fazem? Como vocês atuam no município? Legal. Então, primeiro que assim, é bom a gente deixar claro que o Conselho Municipal de Alimentação Escolar ele tem que estar constituído em todos os municípios e estados da federação, né? E o papel do Conselho em si, Rodrigo, é a parte de fiscalização. A gente tem um papel também de deliberar sobre os recursos que são destinados à alimentação escolar, orientar, dar uma assessoria à Secretaria de Educação sobre as coisas que estão acontecendo na alimentação escolar, seja ela positiva ou não, né? Então o Conselho em si ele tem essa função, né, de realmente contribuir, né, para que a gente tenha aí uma alimentação escolar de qualidade aí na cidade. E você me falou nos bastidores que você não atua só em Guarulhos, você tem também uma atuação a nível nacional. Exatamente. Além da cidade de Guarulhos, né, que eu estou presidente, né, faço parte do Conselho de Alimentação Escolar em Guarulhos desde 2007, né, e estou presidente até 2021, né, fomos reeleitos, né, que houve eleição esse ano. E até 2021 estarei presidente do CAI de Guarulhos e também estou como coordenador geral do Fórum Nacional dos Conselhos de Alimentação Escolar, que é um fórum que compreende aí os conselhos de todo o Brasil. Inclusive hoje nós teremos a visita do Conselho de Alimentação Escolar de Tocantins, que está vindo na cidade de Guarulhos para conhecer um pouco o trabalho nosso na cidade. Guarulhos é referência nacional nesse sentido? É referência nacional na questão dos conselhos de alimentação escolar e é referência nacional também na questão da alimentação escolar. Eu tive a oportunidade, por exemplo, Rodrigo, de estar indo para o Timor-Leste, na Ásia e para o Níger, na África, levar um pouco desse nosso trabalho na cidade para esses países e aí também contribuir na troca de experiência. Tá bom. No caso, Virgílio? Marcelo, quantas escolas e quantos alunos são atendidos pela Prefeitura na questão de merenda, na questão de alimentação? Então, são 142 escolas da rede municipal de ensino e mais umas 70 escolas conveniadas com a Prefeitura de Guarulhos. Na verdade, Guarulhos a Prefeitura só atende o município, não é em algumas cidades que atende também o Estado, né? E em torno de 116 mil alunos que são... que é atendido na rede municipal e conveniada. Tem as conveniadas. Tem as conveniadas também, da Prefeitura. Né? Tá. Marcelo, você disse agora há pouco que Guarulhos é referência na questão da alimentação escolar, mas eu acho que nos últimos dias, pelo menos, o que nós temos visto e ouvido está em outra linha. Mães reclamando de dificuldade de alimentação nas escolas, falta de alimentação, em algumas escolas as crianças tomando apenas leite puro, às vezes leite com bolacha, macarrão com ovo, quando se tem. É um problema pontual? Então, na realidade, a gente não pode dizer que é um problema pontual, porque quando tem no caso eu vou dar um exemplo de alguns itens, né, da carne, por exemplo, né, está tendo um problema com a licitação, o Tribunal de Contas ele deu uma paralisada, falta de documentos de algumas empresas, não tem nada a ver com a municipalidade, com a administração, mas foi falta de documentos de algumas empresas, e uma vez que falta a carne, você acaba faltando em todas as escolas, então não é pontual, né, realmente está tendo problemas. Vem se arrastando há uns 20 dias mais ou menos os problemas, porque a gente está aí falando por exemplo, só para vocês terem uma ideia, são em torno de 245 mil refeições que são servidas por dia na cidade de Guarulhos. Então, quando você tem um problema desse, como uma falta, por exemplo, da carne, ou falta na parte do café da manhã, alguma bolacha, alguma coisa, você acaba sendo geral, porque você não tem como atender só um número de escolas, acaba sendo geral. Então, realmente nesses 20 dias está tendo aí teve um problema aí que a gente já foi identificado pelo Conselho, já fizemos reuniões com o secretário de Educação, reuniões com o diretor do departamento, tivemos também a oportunidade de conversar com o doutor Ayrton Trevisan, que também quis saber sobre essas questões da alimentação escolar, já foi informado ao prefeito da cidade,
E eles estão agora numa força-tarefa de tentar resolver os problemas que foram abordados durante essa semana e a semana passada da alimentação escolar. Certo. A gente falou a questão da carga, como você disse, mas como eu falei, há problemas, por exemplo, na questão de escolas que serviram durante 10 dias, 8 dias, eu tive relatos, macarrão com ovo, por exemplo, ou outras escolas que, por exemplo, serviram para as crianças leite com aquele quick, né, se eu não me engano, aquele quick achocolatado, e porque pessoas ligadas à escola, merendeiras ou professoras levaram. Como que o conselho atua nisso? Vocês têm que ser provocados, vocês têm que saber onde está acontecendo isso para aí sim atuarem? Ou seja, tem uma fiscalização nesse sentido? Então, o conselho ele tem sim, a gente faz visitas nas escolas para acompanhar o que está acontecendo. Inclusive nós temos 2 grupos de WhatsApp, que hoje em dia o WhatsApp está tão... uma das principais ferramentas de comunicação. Exatamente. Né? Então, nesses WhatsApps, tem os profissionais da cozinha, que são os cozinheiros e cozinheiras, que estão fazendo um brilhante trabalho nas escolas, tem que tirar o chapéu para os cozinheiros e cozinheiras das escolas da prefeitura. E nesse WhatsApp tem os cozinheiros, tem professores, tem diretores de escolas, o pai, se quiser fazer parte, também pode contribuir ali. Então ali também acaba sendo, Rodrigo, um canal rápido de comunicação. Não digo nem que tem que ser provocado, mas tem que haver realmente as denúncias. Não estou dizendo que não aconteceu, mas, por exemplo, o ovo, ele é entregue 2 vezes na semana na escola. Então, quase é um alimento perecível. Né? Exato, e quase que impossível que tenha sido servido uma semana inteira, por exemplo, porque você não tem como fazer a substituição e você precisa do produto para você fazer. Como eu falei, não estou aqui dizendo que não possa ter acontecido, exatamente. Mas o que eu acho que assim, que nem a questão do café que você colocou, está sendo feito pela equipe de nutrição do Departamento de Alimentação Escolar algumas alterações do cardápio, já é previsto isso também no cardápio que é elaborado pelas nutricionistas, para poder pelo menos atender minimamente a demanda. Uma coisa é certa, faltar alimento igual foi relatado, igual foi colocado, em todas as visitas que nós fizemos não aconteceu. E também não houve para o Conselho nenhum tipo de denúncia. Todos os meses o Conselho se reúne com a população, reuniões grandes, inclusive hoje, Rodrigo Virgílio, hoje temos reunião do Conselho de Alimentação Escolar, é aberta à população, acontece lá no auditório da Secretaria de Educação. Que horas? A partir das 15 horas, todo mundo pode participar, pode falar, em média as reuniões têm uma presença muito grande, 100, 120 pessoas que discutem alimentação escolar na cidade, isso acontece desde 2007, todo mês reunião, e a população pode ir lá. Tem o telefone do conselho, quando a pessoa liga para o conselho, ela não precisa se identificar. Tem o e-mail do conselho também. Tem muita gente que não tem dificuldade com a internet. Eu gostaria que você pudesse divulgasse o WhatsApp e também o telefone, né, para quem não... Com certeza. Consegue, Então, as pessoas que querem fazer parte do WhatsApp do Conselho de Alimentação Escolar, entram em contato com 98663-3950, né? 98663-3950 e o telefone do Conselho de Alimentação Escolar, que funciona em horário comercial, né, segunda a sexta, 2408-5137. Marcelo, eu vou só ler aqui, só um relato aqui de 2 mães, parece que é uma conversa informal que acontecia no WhatsApp, eu queria que depois você comentasse. Abre aspas, que eles não aguentam mais comer fígado e carne, beber leite puro com açúcar, e também não querem nem olhar as bolachas secas e duras todos os dias. Tem açúcar na sua escola? Outra mãe dizendo, que delícia. Na minha, o meu filho toma leite puro mesmo. Não poderia haver um consenso, por exemplo, eu acredito que tenha grupos de nutricionistas que exatamente faz essa alimentação balanceada para as crianças. Porque pelo que eu estou vendo aqui, por exemplo, nessa escola, numa das escolas, pelo menos a mãe relatou que havia a questão da carne. Mas parece que não havia um balanceamento na alimentação. Como tratar isso? Na realidade, Rodrigo, todas as escolas da prefeitura e conveniadas, elas recebem um cardápio mensal. Esse cardápio ele tem que ser seguido, né, de acordo com o que é elaborado pelas nutricionistas. Quando nós temos problemas, por exemplo, às vezes falta um item ou outro por questão de licitação, às vezes falta de pagamento, a empresa não consegue atender no período que era necessário de ser entregue o produto, aí as cozinheiras acabam fazendo as adaptações da forma que dá. No início do ano, por exemplo, talvez foi um momento bem difícil, porque realmente teve casos das pessoas para ajudarem aí a administração, porque acabou pegando aí um problema sério de falta de recursos,
acabaram, por exemplo, no início do ano, professores, cozinheiros até levando alguns itens para a escola para colaborar com o processo. O que a gente não consegue controlar, Rodrigo, é isso. Se tem um atraso num produto, ou se tem uma falta de um produto por qualquer motivo, que eu já dei alguns exemplos aqui, você não tem como, por exemplo, substituir. Como você substitui, por exemplo, a carne vermelha? Só sendo se for com frango ou até o ovo mesmo, como nós citamos, né? Eu me lembro, se não me engano, até 2011, Marcelo, a prefeitura tinha um galpão de armazenamento de alimentação escolar. Isso continua ainda ou acabou? Então, inclusive em 2011 eu era o diretor da alimentação escolar em Guarulhos, né? Foi um período que a gente, né, avaliado pela própria cozinheiras, foi um período onde que a alimentação escolar funcionou bem, né? E tinha um galpão que era ali no Macedo, tinha um no Bom Clima, depois esse do Bom Clima foi entregue por questões de aluguel, mas tinha um no Macedo que era um centro de distribuição. Na minha opinião, eu acho que assim, hoje, avaliando hoje como está a situação, um centro de distribuição seria um bom caminho. Porque, ajudaria... Exato, a prefeitura ela teria condições, por exemplo, de pedir que as empresas que fornecem para a alimentação escolar entregassem, por exemplo, uma quantia para 3 meses de atendimento. E aí, se você tem um atraso, por exemplo, Rodrigo, no pagamento de alguma empresa ou algum atraso na questão da logística, não te atingiria tanto como hoje atinge, por uma questão que você teria armazenado e você mesmo, a prefeitura mesmo faria a distribuição. Hoje as empresas fazem a entrega direta e o serviço terceirizado também, não é isso? Então, hoje a empresa faz o ponto a ponto, que o pessoal fala, né, Virgílio? E ainda a empresa contrata uma outra empresa para fazer a logística. E muitas vezes essas empresas não fazem corretamente a logística, às vezes é violado a mercadoria que é para as escolas, acaba sendo violado pelo meio do caminho. Já relatamos, inclusive, Rodrigo e Virgílio, nós notificamos já empresas de carne e empresas de hortifruti granjeiro, nós notificamos as duas empresas que nós queremos esclarecimento. Violado, tipo assim, de repente chega uma peça a menos de picanha do que deveria. Né? Uma caixa, por exemplo, aberta, sem a quantidade exata, as cozinheiras relatam isso. Isso é grave porque isso aí envolve dinheiro público, ou seja, o nosso dinheiro que está sendo desviado em algum ponto. Não aí no caso, não da prefeitura. A prefeitura deve fiscalizar o que está acontecendo, que é responsabilidade da empresa. Sim. Né? Marcelo, vamos lá, que já chegando muitas perguntas aqui, como nós já sabíamos. Vamos começar com a Val Calisto aí, que sempre nos acompanha. O município tem algum projeto de educação nutricional implantado nas escolas? Não tem. Não tem, é uma grande luta, não. Nós não temos educação nutricional nas escolas, é uma grande luta que a gente consiga realmente trazer esse tema à tona. Já é uma angústia do Conselho de Alimentação Escolar desde o início, que a gente pudesse realmente ter um trabalho de educação nutricional nas escolas, que é importante. Mas tinha no governo anterior, não tinha? Não. Não tinha. Não, eram coisas pontuais. Algumas escolas que faziam um trabalho, que ainda hoje fazem, algumas escolas faziam um trabalho, mas não fazia parte da grade curricular. E a gente entende que deveria ser, nem que fosse um extra curricular, mas deveria fazer parte da grade. Hoje a gente está discutindo, por exemplo, o Rodrigo e Virgílio, a obesidade infantil. Cresce a cada dia. Que poderia estar fazendo um trabalho de educação nutricional nas escolas. Em 2011, só voltando um pouco lá atrás, tinha um projeto de hortas escolares, horta nas escolas, que também tinha um cunho pedagógico, também dava para trabalhar essa questão nutricional. Se eu não me lembro, no Céu com Bica, o ano passado, eles até têm uma horta lá, ganharam um prêmio da EDP Bandeirantes, sim, se eu não me engano. Mas é pontual. Não é uma coisa que a gente gostaria como deveria ser, que em todas as unidades. Tá. Geral. Marcela, a Vanessa de Jesus, aqui ela não colocou o bairro, ela reclama que na escola Marlene Aparecida de Carvalho Martins, no SECAP, as crianças estão tomando leite puro, às vezes só bolacha. No almoço sempre a mesma coisa, carne ou fígado. É o que você já falou, né? A questão aí da distribuição, a questão até mesmo de um balanceamento nutricional que... Essa escola, Rodrigo, a Vanessa, obrigado, Vanessa, pela pergunta. Essa escola nós estamos também dando uma atenção, porque essa escola sim tem... Aliás, se não me engano, a Tainã também reclama da escola Marlene Aparecida de Carvalho. Essa teve realmente denúncias, assim, que foram feitas ao Conselho, e o Conselho já está averiguando o que está acontecendo. Nós já estamos em contato com a escola para a gente ver o que está acontecendo. Essa é uma das escolas que houve formalmente uma denúncia. Ah, tá bom. Gente,
assim, vocês entenderam como o Marcelo está falando, acho que é necessário a participação dos pais responsáveis trazendo essas informações. Também não adianta ficar só discutindo no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. O conselho ele tem que ser, digamos, provocado também para ajudá-lo, porque são muitas escolas, são 142 escolas. E qual o grupo, o grupo que vocês têm hoje para fiscalizar tudo isso? E outra, viu, Rodrigo? Na realidade, o Conselho de Alimentação Escolar de Guarulhos, como eu falei, é uma das referências. No Brasil todo, são poucos os conselhos que envolvem a sociedade, como nós, igual hoje na reunião de hoje, envolve a sociedade com uma discussão dessa. Você falou, é verdade. Não adianta as pessoas irem, às vezes, para as redes sociais, fazer um movimento nas redes sociais, se tem aí, por exemplo, canais de comunicação para poder colaborar, que um desses é o Conselho de Alimentação Escolar. Perfeito. Marcelo, o Alexandre do Micael, ele pergunta o que você acha da alimentação escolar no Brasil comparado aos países que você já visitou. Obrigado, Alexandre. Então, na realidade, assim, quando eu fiz a visita no Timor-Leste e no Níger, que é na África, e no Timor-Leste na Ásia, quando eu voltei, as pessoas ainda falaram, mas aqui no Brasil também tem Timor-Leste, né? Tem países africanos também dentro do Brasil. Realmente, se a gente for hoje analisar, tem cidades, o Rodrigo e Virgílio, que é triste ainda a alimentação escolar, a forma que é tratada a alimentação escolar dos alunos. E em Guarulhos também, não é uma realidade fora não sendo de Guarulhos. Em Guarulhos ainda tem crianças, né, que vão para a escola por causa da alimentação escolar. E aqui ainda você tem uma alimentação que dá para ser oferecida para o aluno. Agora, por exemplo, no Nordeste, algumas cidades do Nordeste não tem. Eu fui, por exemplo, para Salvador agora recentemente num encontro que era sobre a terceirização da alimentação escolar, que é uma coisa que nós somos contrários, e ainda tem escola lá, por exemplo, que servia só o mingau, por exemplo. Não tinha o arroz, feijão, a carne, e isso ainda é triste, é uma realidade do nosso país, e infelizmente a alimentação escolar tem que muito melhorar. E é um dos programas sociais onde é mais investido recurso do governo federal? Do governo federal, que são em torno de 4 bilhões e meio, mais ou menos, bilhões e a meio nível país. A nível país. Rodrigo, aqui a participação da Deise do Pimentas. Bom dia, Deise. Ela disse que a prefeitura tem apenas 3 nutricionistas para todas as crianças e escolas de Guarulhos. É suficiente? E é isso mesmo? É esse o número? Não, então, exato? Não. Eram 3 nutricionistas. No período que eu estive gestor da alimentação escolar, nós contratamos mais 7 nutricionistas. Hoje, que fazem um trabalho nas escolas, são 7 nutricionistas que vão para as escolas. E 3 trabalham administrativamente, que é para elaboração de cardápio, verificação de notas e tudo mais. Mas ainda não é pouco, Marcelo, para 142 escolas? Então, eu acho que precisa avançar. Na realidade, uma das discussões, o ano passado, Rodrigo, eu estive no Conselho Federal dos Nutricionistas, conversei com a vice-presidente, Albanês de Peixinho, e uma das discussões que nós temos nível Brasil é que realmente seja visto isso sobre a questão do número de nutricionistas em escolas das redes municipais e estaduais do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, em cidades do interior tem uma nutricionista que trabalha, a prestadora de serviço, ela nem é concursada, aqui é concursada, mas ela é prestadora de serviço em 2, 3 cidades. Então, segunda ela está numa cidade, terça na outra, e aí você não consegue fazer um controle adequado. Não, eu acho também para Guarulhos, então no caso você tem 4 realmente que vão a campo. 7 que vão a campo. Para 142 cidades, eu acho que por muito que eles façam um bom trabalho, se desdobrem, é quase impossível dar conta. O Marcelo Rodolfo do Cabo Sul, ele pergunta, o conselho ele é paliativo ou consultivo? Não, na realidade... Eu só não entendi aqui o paliativo. Paliativo Então, ele é consultivo também, mas é um conselho deliberativo. Por exemplo, nós estamos falando aí hoje do governo federal, são 14 milhões de reais. E aí, esses 14 milhões de reais, eles passam por um processo de prestação de contas, né, junto com o recurso que é investido também no governo municipal. Ele passa por um processo de prestação de contas, porque tem que ter a contrapartida. Na hora da prestação de contas, o município tem que provar que teve uma contrapartida financeira. E a não aprovação desses recursos, por exemplo, eles são bloqueados. Então nós temos um papel importantíssimo sobre a questão dos recursos da alimentação escolar, por ser um conselho deliberativo. E assim, talvez ele está falando paliativo, talvez na questão da participação do governo. O governo, na realidade, ele tem uma indicação na titularidade e uma na suplência. Os outros 6 conselheiros titulares e mais 6 suplentes são da sociedade civil organizada. Marcelo, recentemente o prefeito Gucci ele criou a Controladoria Geral do município, que seria um órgão exatamente para, digamos, entre aspas, fiscalizar as ações dos agentes públicos, e eu acredito que isso incida diretamente sobre a questão aí dos contratos da alimentação escolar.
Você acha que isso facilitou o processo ou dá mais morosidade ainda, o que já está meio lento hoje? A Controladoria Geral do município, eu acho que quanto mais órgãos fiscalizadores tem, é importante. Mas a gente tem que um pouco desburocratizar as coisas. Qual é o grande problema? Quanto mais a gente passa por setores para poder fazer uma análise do processo, mais demorado fica. Então, assim, hoje, por exemplo, o processo sai do Departamento de Alimentação Escolar, ele vai para os defensores da cidade, né? Depois ele passa os procuradores, perdão, da cidade, depois ele vai para essa Procuradoria Geral. Se for apontado alguma coisa que precisa ser modificada, ele volta para o setor de novo de origem, que é o da alimentação escolar, para depois voltar novamente para a Controladoria, para ir para o Departamento de Controle de Licitações. Então, muitas vezes, demora-se nesse processo, desde quando é pedido pela nutricionista até a hora que é elaborada a licitação. Ou seja, veio para ajudar, mas acaba complicando um pouco. Marcelo, as perguntas não param de chegar, mas eu vou te pedir 2 minutos para os nossos comerciais e nós voltamos. E você que quer participar ainda, dá tempo, hein? Mande a mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 99507-6900. 2 minutos e voltaremos. 7 horas e 44 minutos, estamos de volta com Marcelo Colonato, presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, esclarecendo alguns pontos para a gente com relação às constantes reclamações com relação à alimentação escolar no município de Guarulhos. Vigílio? O Rodolfo do Cabo Sul, ele pergunta, o conselho é paritário ou consultivo? Então, na verdade ele é paritário, né, e consultivo também, de assessoramento e deliberativo. Certo. Ô Marcelo, nós falamos aqui sobre essa questão das nutricionistas, que são apenas 7. A Daniela, do Parque Micael, ela pergunta, foram fornecidos para Guarulhos 80 vagas para o curso de nutrição, onde foram contempladas 80 cozinheiras. Por que não aproveitar essas cozinheiras para uma educação nutricional nas escolas? Então, não tem como aproveitar para fazer, por exemplo, se transformar nutricionista, uma vez que tem concursos de nutricionistas abertos. Mas eu acho que dá para se fazer sim um trabalho e aí a gente pode até colaborar nesse sentido com a administração, de fazer algumas indicações no sentido de colaborar, por exemplo, nessa questão da educação nutricional. Tem vários profissionais realmente das cozinhas que eu conheço, alguns inclusive são bons profissionais que podem estar ajudando e contribuindo. Inclusive, o Rodrigo e Virgílio, lá na Secretaria de Educação está sendo, foi até um pedido do Conselho no início do ano, está sendo feito uma cozinha experimental, que essa cozinha vai ter um papel fundamental também na formação e capacitação das cozinheiras e cozinheiros da rede municipal. Uma boa notícia. Lúcia dos Santos Dumont, Marcelo, há previsão para a normalização da merenda nas escolas? Sim, há previsão, Lúcia. Na realidade, o próprio prefeito ontem já passou que nos próximos dias aí, talvez na semana que vem, já começa a regularizar e normalizar. Já tem, as estações já foram bem encaminhadas já, algumas estações estavam paradas por causa dessa questão burocrática que eu estava falando, que já está avançando. A questão da carne, está sendo feita uma compra emergencial para suprir aí, pelo menos aí os próximos meses, até regularizar a questão no Tribunal de Contas, mas a próxima semana, pela informação que foi passada, inclusive pela Prefeitura, é que vai ser normalizado a situação aí da alimentação escolar. Uma boa notícia. Marcelo, por exemplo, nas escolas municipais, se eu não me engano, as crianças não podem levar alimentação de casa, né? Porque parece que é uma determinação, não só aqui em Guarulhos, mas em todo o território nacional. Mas como os pais, de repente, alguns pais que queiram ajudar a escola nesse período aí de problemático, o que pode fazer? Na verdade, os pais precisam entrar em contato com o conselho e passar os problemas. Eu acho que assim... Doação de alimentos e tal, não se consegue fazer. Não, eu acho que não é bom. Porque assim, pode acontecer, e as crianças podem de repente passar mal, e aí por alguma questão que foi dada, e aí a responsabilidade acaba sendo da prefeitura por questão disso. A alimentação escolar, Rodrigo, na realidade foi impedida que os pais levassem já há muitos anos, porque existia aquela realmente diferença, infelizmente. Tinha aqueles pais que tinham condições, mandava a criança com uma bolachinha recheada, e a outro pai não mandava nem a bolacha. Criava um abismo social. Hoje, por exemplo, você tem alimentação igual para todos, você tem, por exemplo, uniforme escolar igual para todos, né? E também uma alimentação diferenciada para aquelas crianças que têm restrições e que são prescritas por médicos. Tá. Marcelo, onde fica a sede do Conselho hoje? Sempre esteve lá na Secretaria de Educação. A nossa sala fica na Casa dos Conselhos, que é lá na Secretaria de Educação, no prédio da Secretaria de Educação. É a Casa dos Conselhos, na Rua Claudino Barbosa, 313, no Macedo,
né? Todas as pessoas que quiserem conhecer o conselho, quiserem acompanhar as atas, quiserem acompanhar os ofícios que o conselho está encaminhando para a prefeitura e para os órgãos competentes, está lá à disposição para a população analisar. E as reuniões mensais, inclusive hoje convido toda a população às 15 horas lá no auditório térreo da Secretaria de Educação, estão todos convidados para a gente discutir alimentação escolar. Sempre nas reuniões participam representantes do governo, do Departamento de Alimentação Escolar, conselheiros da alimentação escolar e a sociedade civil para discutir aí sobre esse tema. Tá, eu particularmente, sinceramente aqui, eu não sabia que ficava lá. Mas não cria, Marcelo, uma dúvida na cabeça das pessoas, por exemplo, vocês fiscalizam a Secretaria de Educação e ao mesmo tempo estão, por exemplo, alocados na Secretaria? Isso não deixa uma mácula, ou não tem problema nenhum com relação a isso? Então, não tem, porque a lei federal exige que a Secretaria, que no caso a Prefeitura, né, disponibiliza ou a espaço. Secretaria de Educação, que é onde nós estamos lotados assim, no sentido de orçamentário. Né? O Conselho, ele tem total autonomia. Inclusive, assim, nós não recebemos nenhum centavo da administração, são todos voluntários, tem toda a autonomia de trabalhar a questão da alimentação escolar. E o Conselho está ali porque é obrigação do município. Na verdade, isso está em lei federal e lei municipal, e é um dos motivos do município, por exemplo, perder recursos se não garantir isso para os conselhos de alimentação escolar em todo o Brasil. Ah, perfeito. O Conselho de Guarulhos hoje é composto de quantas pessoas? São 14 membros, 7 titulares e 7 suplentes. Um representante do governo municipal, 2 representantes de pais de alunos, 2 da trabalhadores da educação e 2 da sociedade civil organizada. É remunerado os cargos, Marcelo? Ninguém é remunerado, é totalmente voluntário e as pessoas se dedicam o tempo que tem para poder contribuir com o conselho. Deixa eu ver aqui então, 14 mais as 7 nutricionistas, é isso? Na verdade, as 7 nutricionistas, elas são da administração pública. Os 14 conselheiros são os que fazem esse papel de fiscalização pelo controle social. Na minha opinião, muito pouco para uma cidade do tamanho de Guarulhos, mais de 340 quilômetros e 142 escolas. Acho que vocês fazem um trabalho aí de gigante. Marcelo, Tatiana do Jardim São João, na creche Cândido Portinari, no Seródio, servem maçã e banana na hora do café, pois não tem açúcar e bolacha. Só tem arroz e ovo para o almoço. E o resto da merenda? Então, na realidade, a gente vou verificar o que está acontecendo nessa escola. A questão da fruta, por exemplo, no café da manhã, como eu te falei, se tem um problema, por exemplo, com as bolachas ou outro item, você tem que substituir. A fruta está sendo servida para substituir e não deixar de ser atendido. Mas eu vou verificar isso que está acontecendo na escola, a gente vai estar acompanhando. Importante, as cozinheiras e cozinheiros sempre estão relatando as questões que estão acontecendo. No WhatsApp é muito movimentado, o WhatsApp do Conselho de Alimentação Escolar, para a gente poder realmente estar acompanhando em loco o que está acontecendo na alimentação escolar do município. Tá bom, Marcelo, a conversa está boa, mas nosso tempo já está se esgotando. Eu já deixo de antemão aqui o convite para uma próxima participação sua aqui, até exatamente para a gente ver se essa questão vai avançar. Você tem alguma coisa a finalizar, por favor? Agradecer, Rodrigo, Virgílio, Pedro Notaro, um abraço para ele, né, todo mundo aqui do Radar Notícias. As pessoas estão acompanhando e dizer que o Conselho está à disposição de todo o munícipe, e quem quiser aí também fazer parte aí das discussões da alimentação escolar, só procurar aí, tem um blog do Conselho também, Conselho de Alimentação Escolar, CAI de Guarulhos, né? Só procurar e lá tem todas as informações. Obrigado, Marcelo. Voltamos em um minuto.